todos. Vamos todos nós fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos até o mais alto, e com pensamentos elevados, vamos rogar a Deus, a Jesus, a nossa querida Mãezinha Maria Santíssima, a toda a espiritualidade de luz que nos assessore nesse momento de estudo, de reflexão, para que possamos tirar o melhor proveito possível de tudo que vier até nós. E melhor ainda, rogamos que nos dê a força, o bom ânimo, a disposição de estarmos colocando em prática todos os ensinamentos para que eles possam valer em nós. Pedimos a bênção de todos, para todos aqueles que estiverem assistindo nesse momento, para todos aqueles que vierem assistir mais para frente, que todos sejam protegidos, amparados, e que essas bênçãos possam calar fundo no coração de cada um de nós, direcionando o nosso caminhar sempre para o bem. Pois tudo que fazemos, recebemos o retorno do feito proporcionado por nós. Que saibamos fazer o bem sempre, onde quer que estejamos, para que o retorno seja sempre gratificante. E aproveitamos também para dirigir ao nosso querido amigo Lucinho, que desencarnou nesse dia, que as bênçãos do céu estejam com ele, que os anjos protetores estejam parando, direcionando-o da melhor forma possível, pois sabemos que é um coração maravilhoso, esteve conosco há muito tempo e que merece todo amparo, toda ajuda e toda a bênção. E vamos fazer a prece que o nosso grande Mestre Jesus passou para nós, e com essa prece estaremos pedindo permissão para iniciarmos o trabalho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois sabemos serem vossos o reino, o poder e a glória. Pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos, Senhor, de corações ajoelhados, ser conosco, hoje e para todos sempre, que assim seja. Seja bem-vindo, Wallace. Boa noite a todos, boa noite, Jacira, pessoal, amigos do Gevan. Boa noite, Wallace. Boa noite. Então, Wallace, Boa noite, Wallace. Boa noite. Como nós combinamos, até um pouquinho antes das 9, para a gente fazer a prece para o nosso amigo. Sim, sim. E fique à vontade, tá? Com o sermão profético de Jesus. Então, vamos lá, gente, compartilhar a tela. Já está aí disponível para todo mundo? Sim. Sim. Então, gente, boa noite. Nós vamos aqui trazer para vocês uma reflexão sobre esse tema empolgante, né, que é o sermão profético de Jesus. Eu vou trazer para vocês uma visão espírita do final dos tempos. E é bom deixar claro que é uma visão dentro de muitas outras visões que existem por aí, tá? O livro, né, que eu estou me baseando, esse meu livro, né, que está apresentando aí, e eu vou aqui trazer uma reflexão, né, compartilhar um pouquinho desses conhecimentos, né, compartilhar o pão do alimento espiritual de Jesus Cristo, né, entre os amigos, que a espiritualidade possa nos intuir para a gente tirar o melhor proveito nessa noite de hoje. Então, vamos lá, gente. A princípio, né, vamos tratar dessa primeira parte de uma forma bem rápida, tá? É importante a gente entender o que vem a ser o sermão profético. Ele trata de revelações, explicações e advertência de Jesus sobre alguns eventos futuros de curto, médio e longo prazos. Aonde ele foi feito? Foi no Monte das Oliveiras, né? Em Jerusalém, na região da Judéia, no ano de 31, né, da Era Comum, né, que foi o último ano antes da sua morte, né? E foi feito 2 dias antes da festividade judaica da Páscoa.
e eles estão registrados, né, esse sermão está registrado nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. E como é que é a forma de apresentação dele? Ele está colocado numa forma ora direta, ora oculta, repleta de símbolos e metáforas, naquela maneira comum, de acordo com a cultura linguística, poética e profética daquele povo, antigo povo, né, judeu. E qual é a importância da gente conhecer o sermão profético? Porque o sermão profético, na realidade, ele é conhecido como se fosse um pequeno apocalipse, né, dentro dos evangelhos. Lembrando que a palavra apocalipse, né, de origem grega, significa revelação. E ele serve, né, a gente vai ver aqui, que eu vou mostrar para vocês aonde, para interligar as antigas profecias de Daniel ao apocalipse de João. Então a gente percebe, né, depois que a gente estuda, que tudo faz parte de um conjunto de antigas revelações, onde constantemente, né, ao longo do tempo, os profetas vão trazendo, né, renovando aqueles ensinos. Então vamos lá. Qual é o contexto preliminar desse sermão? A gente vê lá, principalmente no Evangelho de Mateus, que Jesus havia acabado de sair do templo de Herodes, né, após um conturbado diálogo com as lideranças locais. Né? E aí, naquela oportunidade, ele citou, né, a parábola dos lavradores maus, que foi um recado direto àquelas lideranças, e também o duro sermão dos ais, né, deixando claro que aqueles líderes não estavam cumprindo com o seu objetivo, né, que era levar, né, a verdadeira palavra de Deus aos homens, né? Então, na saída do templo, consta que os discípulos olharam para aquela magnífica construção que havia sido reformado alguns anos antes pelo rei Herodes e ficaram maravilhados e chamaram a atenção de Jesus. Mas aí a gente percebe logo que, como eles não haviam compreendido que naquele contexto que a gente trouxe para vocês, estavam acontecendo certos eventos previstos nas antigas escrituras judaicas, o mestre, a fim de chamar a atenção deles, falou assim: não vedes tudo isso? É como se ele estivesse falando assim: vocês ainda não perceberam as coisas? Prestem atenção, né? E aí ele, em seguida, né, citando algumas das antigas profecias, principalmente aquelas constantes no livro do profeta Daniel, que trata a respeito do templo, ele chegou e falou assim, ó: não ficará pedra sobre pedra, ou seja, o templo ia ser destruído novamente. Novamente por quê? Porque a primeira destruição ocorreu cerca de 600 anos antes daquela época, justamente na época do que trata o livro do profeta Daniel, né? E aí, realmente, a gente vê que já começa a cumprir certos eventos proféticos que apesar de não existir, né, nenhuma profecia datando esse evento, na realidade ele se cumpriu, porque os exércitos romanos invadiram Jerusalém em 70 e 135, cumprindo aquelas profecias, né? E aí, ainda no contexto preliminar, consta lá que Jesus e os seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras, e alguns deles, entendendo que aquele comentário sobre a destruição do templo que Jesus havia feito também tratava de outras antigas profecias que tratam, né, de acordo com a teologia escatológica, ou seja, dos eventos que tratam do chamado final dos tempos, também tratava da chamada consumação do mundo ou dos séculos, ou seja, do chamado final dos tempos. Eles consultaram em particular Jesus a fim de saberem mais explicações, né? Então, deixando claro que o sermão profético foi um sermão direcionado particularmente aos seus discípulos, tá? E aí, eles fizeram basicamente 3 perguntas, né? Eles quiseram saber quando e quais seriam os sinais precursores, tanto da destruição da cidade de Jerusalém quanto do templo, que Jesus tinha falado ali no sermão, e também sobre a questão do seu retorno, né? Que Jesus já vinha preparando os seus discípulos, falando que era preciso ele ir a Jerusalém, que lá ia ser morto, né? Mas que ele ia ressuscitar no 3º dia, né? E também eles quiseram saber de Jesus sobre o chamado final dos tempos.
aqui é importante eu falar para vocês, né, de um assunto que Jesus vai tratar no sermão profético um pouquinho mais lá na frente, sobre a questão desse sinal da sua vinda, do seu retorno, né? Porque é importante a gente conhecer a origem das palavras que constam escritas lá, e lá em grego, essa palavra que trata da vinda do Cristo, lá está escrito parousia, e quando fala dessa vinda gloriosa, a palavra usada é doxa, e ela remete a uma palavra em hebraico que chama kabod, né? E aqui a gente vai ver que Jesus, na realidade, estava tratando do quê? Do seu retorno como sendo a manifestação da sua presença gloriosa. E isso em hebraico, né, de acordo com a teologia, a exegese judaica, esse termo é tratado como sendo a palavra Shekinah, que trata justamente dessa presença gloriosa, que a gente, se a gente trouxer isso para o linguajar nosso hoje espírita, é como se ele estivesse falando assim: eu vou me manifestar espiritualmente, né? Apesar de alguns irmãos cristãos ainda estarem esperando a sua vinda física, né? E a gente vai ver o que Jesus falou lá no final do seu sermão, né? Kardec, lá na Gênese, onde ele trata também sobre essa questão desse sermão, ele já deixa bem claro que esse cenário traçado no sermão sobre o chamado final dos tempos, ele é alegórico e a gente não pode interpretar ele ao pé da letra. E aí lá ele dá uma aula, né, sobre como é que funcionam essas questões de metáforas, parábolas, né, os machalim, né, que os judeus machalim, né, que os judeus chamam, né, da chamada parábola, que usa essas figuras alegóricas, né, que a gente não pode interpretar ao pé da letra, porque fazia parte daquela cultura, né? E aí, na sequência, né, aí Jesus começou a tratar particularmente do seu sermão profético. Mas antes dele entrar em alguns assuntos específicos, ele deu um panorama geral de acontecimentos, né? E ele tratou logo no início sobre a questão da vinda dos chamados falsos cristos e dos falsos profetas que iriam surgir ao longo do tempo, trazendo o quê? Engano, falando questões mentiras, né? Em suas precipitadas interpretações, inclusive afirmando que esse chamado tempo do fim, que os judeus chamavam de Aharit Hayamim, né, estava próximo a acontecer, enganando a muitos, né? E aí ele, traçando ainda aquele panorama geral, ele disse, né, que iria ser ouvido falar de guerras, rumores de guerras, porque aquilo era necessário que acontecesse, né, ainda, né, mas ainda não ia chegar ao momento do fim. E que também ia acontecer, né, lutas entre nação contra nação, reino contra reino, que haverá fomes, pestes e terremotos, né? E aí a gente percebe, né, porque é importante a gente, nessa questão proféticas, a gente estudar um pouquinho da história da humanidade também. E a gente viu que além daquelas guerras judaicas que a gente informou antes, né, que ocorreram no ano de 70 e 135, as guerras judaico-romanas, né, que aconteceu a queda do templo, né, a história demonstrou que iriam ocorrer ainda muitos outros conflitos, agitações e revoltas ao longo do tempo, né, e que haveria, né, e isso a gente estudando também até a doutrina espírita, a gente vê que quando Kardec trata dos chamados flagelos destruidores, e, né, isso durante esse longo período, né, ocorreria tanto aqueles causados pelos homens, que são a grande maioria, mas também aqueles chamados provocados por Deus, que são alguns de repercussão ou de caráter geral, né, principalmente através da ação interventiva de alguns cooperadores seus, alguns anjos colaboradores, né, sempre em conformidade com as leis naturais. Né? Quem quiser saber mais sobre isso, tem as referências aí do Livro dos Espíritos, né? Questões 737 principalmente. Né? E aí a gente vê também que a história da humanidade vem demonstrando que desde aquele momento até agora, além daquelas guerras locais,
outras tribulações foram se intensificando ao longo do tempo, principalmente tornando-se cada vez mais violentas, regionalizadas e depois globalizadas. Principalmente aquelas que a gente estuda, né, que contribuíram para a formação das nações europeias e da Ásia Menor, né, ao longo daquele longo período chamado de Idade Média, que durou do século V ao século XV, inclusive pondo fim a um dos reinos previstos lá por Daniel, que foi o Império Romano, né, tanto na sua parte oriental quanto na ocidental. E bem como as mais recentes, a gente vê as guerras, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas também a gente também não pode encarar essas revelações sobre guerras, fomes, pestes e terremotos ao pé da letra, né? Que elas também tratam de alguns assuntos, principalmente a gente pode usar como exemplo a questão da fome, porque toda vez a gente vê, quando a gente estuda o Evangelho, né, a questão do dar o alimento, ele estava falando da questão do fornecimento do alimento espiritual. E a fome, a gente vai ver lá que ele deixa bem claro, né, que é como se vai ter um período que não vai acontecer a contento nesse fornecimento desse alimento, desse pão dos céus à humanidade. E aí Jesus começou agora no seu sermão tratar de alguns acontecimentos específicos, né, principalmente os que iriam afetar diretamente os seus discípulos naquele momento, falando que eles iriam ser perseguidos, queria ser atormentados, né? E depois falando especificamente sobre a destruição do templo, que a gente viu que aconteceu cerca de 40 anos depois daquele momento, Jesus falou assim: quando vir de Jerusalém cercada de exércitos. Quais os exércitos? Ele já vinha falando isso desde um tempo, porque o Império Romano já estava dominando aquela região, então era o príncipe desse mundo, era o Império Romano, né? Saber então que é chegada a sua desolação, apesar dele não ter citado datas, mas a gente viu que ela se cumpriu naquele período de 70 a 135, ocasionando a chamada diáspora judaica. E na sequência, ele falando sobre outros acontecimentos específicos, ele tratou de um que é muito importante. Ele falou de uma futura rejeição e abandono dos preceitos morais ensinados ali na sua doutrina, né? A boa nova e tal esfriamento da fé, que é conhecido na teologia cristã como sendo a chamada apostasia, que é uma palavra de origem grega que significa rebelde, que remete a uma palavra hebraica mered, que significa revolta. E aí ele disse: por se multiplicar a iniquidade, ou seja, as injustiças, as atitudes contrárias à moral cristã, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, qual o fim que ele está falando? Dos tempos, esse será salvo. Então, na verdade, né, como a gente tem que estudar no Evangelho todos os ensinamentos dentro de uma visão sistêmica, né, inclusive trazendo interpretações sobre outras partes de outros ensinos de Jesus, a gente percebe que Jesus, na realidade, aqui, e o que ele vai desenvolver ao longo do estudo, ele estava falando de uma coisa que ele já tinha comentado lá na parábola do joio e do trigo, sobre essa futura deserção que a gente viu que é a apostasia, né, desses verdadeiros princípios divinos contidos no cristianismo primitivo, que lá na parábola ele chamou da boa semente do trigo, né, causada por quem? Pelos adversários, que são os chamados falsos profetas que ele estava falando, que são aqueles seguidores do simbólico anticristo, né, que os discípulos tratam nas suas cartas, né, principalmente nos Atos dos Apóstolos, e que Jesus lá chamou, né, de Satã, lá na parábola, né, que seriam substituídos, ou seja, adulterados depois pelos costumes de uma outra religião cristã de natureza mundana, que é aquilo que Jesus tratou lá do simbólico falso trigo, que é a má semente do joio. E a história demonstrou que isso tudo ia começar a acontecer a partir de ali, mais ou menos, dentro de um processo de 380 em diante, né? Como a gente viu que foi a incorporação da igreja cristã pelo Império Romano e o estabelecimento da igreja de Roma como sendo a religião oficial do Império e o surgimento do papado. E foi justamente isso que o Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, né,
deixou bem claro sobre essa questão da adulteração da doutrina primitiva do Cristo. Ele falou que a igreja, antes mesmo do seu surgimento oficial, né, como a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela já, usando daquela doutrina chamada primado de Pedro, ela já estava querendo se colocar acima das suas congêneres, ou seja, das outras igrejas, dos outros bispados, daquela pentarquia que existia naquela época. E aí, Emmanuel colocando que ele fez uma aliança, uma simbólica aliança com outras doutrinas consideradas pagãs, que acabou modificando as tradições puramente cristãs, ou seja, o cristianismo primitivo, e o catolicismo, né, que surgiu dali, que foi a nova religião, ela se formou dentro dos escombros daquela doutrina deturpada, ou seja, justamente aquela questão da apostasia que Jesus já tinha alertado. Retornando ao sermão, a gente viu lá que, independente dessa apostasia, ou seja, desse abandono da fé, né, causado por muitos cristãos, Jesus falou que, apesar disso, no futuro, ele garantiu que o evangelho do reino, o que ele estava querendo dizer? Que era a verdadeira doutrina cristã primitiva. Ela seria pregada em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então, depois disso, é que virá o chamado fim dos tempos. Então, a gente percebe, correlacionando essa informação com outras, principalmente contidas lá no Evangelho de Jesus, a gente viu que Jesus estava querendo deixar bem claro que, apesar, né, dessas ações contrárias humanas, a verdadeira doutrina primitiva, né, cristã, seria um dia resgatada no futuro. A gente lembra daquela passagem quando Jesus tratou do seu retorno, de um envio de um outro Consolador, né, conforme aquela promessa que Jesus fez aos seus discípulos, né? E por que Jesus garantiu isso? Porque isso já estava determinado a acontecer de acordo com os desígnios de Deus, que a gente vai ver lá que já existiam antigas profecias que tratavam desse assunto. E falando ainda sobre esse processo, né, da apostasia, do afastamento da fé, né, Jesus advertiu sobre um importante acontecimento futuro para que eles ficassem bastante atentos aos sinais precursores. E essa aqui, gente, é o ponto, né? É a espinha dorsal do sermão profético, que eu considero a parte mais importante. Por quê? Porque lá ele falou assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação, que a gente sabe hoje que é a Roma pagã, né? De que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ou seja, no santuário do templo. Ele ainda deixou assim claro, quem lê entenda, e a gente entende que é a Roma papal, como se fosse profanando aquele templo, então eles teriam que tomar certas precauções. E a gente vê que essa parte aqui é a parte mais sensacional, porque na realidade, o que eu entendo que Jesus deixou claro aqui? Ele sancionou todas aquelas revelações contidas no livro do profeta Daniel, que é um antigo livro constante do Antigo Testamento da Bíblia, né, datado de cerca de 600 anos antes de Cristo, onde esse profeta traçou um panorama de acontecimentos proféticos futuros sensacionais, dentre eles esse assunto que Jesus estava tratando aqui. Por isso que Jesus já deixou de claro, né, conforme falou ele, é como se fosse um convite. Olha só, então, para você entender o que eu estou falando, vá lá no livro do profeta Daniel e procure entender o que está lá. E a gente vê que realmente, então, aqui que ele faz o link, ou seja, o sermão, ele deixou claro, é um link entre as profecias de Daniel, para você entender todas as outras profecias que ainda estariam por acontecer no futuro. E aqui ele deixou claro, sancionando aquilo que quem estuda profecias fala, são a tese historicista. O que é isso? É aquela que trata que as profecias vão acontecendo ao longo do tempo. Então, Jesus deixou claro, de acordo com o profeta Daniel, né, que existiam profecias que já haviam sido cumpridas, né, estavam cumprindo profecias naquele momento, e existiam outras que iriam acontecer no futuro. Uma delas é essa, sobre essa abominação que ainda iria,
o quê? Profanar o lugar santo, ou seja, o templo, que a gente vai entender o que ele quis dizer isso. Né? Novamente, Emmanuel, tratando sobre essa questão da profanação do santuário do templo, né? Olha só que interessante, né? Que a gente já, aqui eu já até coloquei o que seria esse santuário do templo, né? Representa o juízo religioso coletivo da humanidade, porque o templo de Deus somos nós, né? A palavra de Deus está semeada na nossa consciência, naquilo que até o Paulo de Tarso já havia tratado sobre esses assuntos. Então, olha o que o Emmanuel falou, principalmente quando ele tratou sobre a questão do livro do Apocalipse. Ele falou, né, sobre a igreja transviada de Roma, que ainda é o quê? Esse reino que ainda hoje se oferece a visão do mundo moderno. Ou seja, hoje não é nem o espelho daquilo que foi antes, né, durante o período da Idade Média. Né? Mas ela representa justamente o quê? Aquele reino que ele falou lá antes, que profanou o templo. Não foi isso que está falando aqui? Ó. Quando, pois, a abominação da desolação, ou seja, o Império Romano, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, ou seja, profanando o juízo religioso da humanidade, quem lê entenda, por isso que eu coloquei Roma papal, eles deveriam tomar precauções. Né? E aí Emmanuel, batendo com a interpretação que Emmanuel trouxe para a gente, quem cumpriu isso foi a Igreja Transviada de Roma. Retornando ao sermão profético, aí Jesus chegou deixando bem claro, né, que aquele poder assolador, que a gente viu que era Roma papal, que iria surgir de acordo com a história da humanidade nesse período de 508, 610, ele iria dar início a um período conhecido na teologia cristã como sendo da grande tribulação, que hoje a gente pode, né, de acordo com esse entendimento que a gente trouxe, trazer esse cronograma, que é um período que durou, né, ali após esse surgimento, né, da igreja oficial da Igreja Católica, né, que não foi numa data, ele foi um processo, né, durou até próximo dos séculos XVIII e XIX. Então, a gente viu que foi um período de mais de 1000 anos, né, garantindo que esse período depois ele deveria ser abreviado, e aí ele deixou bem claro, aqui, que a gente vai ver lá mais para frente, que existia um tempo determinado para aquele reino, né, exercer o seu poderio. E aí ele colocou o seguinte, ó, haverá, então, depois, ou seja, quando for profanado o santuário, né, uma grande aflição, ou seja, esse período da grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem tampouco há de acontecer. E se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, interrompidos, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, ou seja, mediante as ações interventivas dos enviados de Deus, serão abreviados aqueles dias. E a gente, estudando a história da humanidade, principalmente o livro, né, Caminho da Luz, né, de Emmanuel, a gente vê que realmente, a partir daquele período do século XVIII, por volta do século XVIII, começou a vir, né, aqueles espíritos encarnando no mundo, os enciclopedistas, né, aqueles espíritos que vieram mudar a história da humanidade, tanto que a Idade Média, a partir daquele período, né, chamada Baixa Idade Média, mudou para a Idade Moderna. Tanto foi os avanços de conhecimentos, de estudos, né, de novas ideias que essa turma começou a trazer desde dali. E a gente, estudando, vê que eles são realmente aqueles escolhidos, que são aqueles espíritos enviados que vieram começar, a partir dali, esse processo de intervenção divina para abreviar aqueles dias. Então, gente, eu vou trazer para vocês aqui alguns cálculos demonstrando certas profecias. Mas, antes de mais nada, é importante a gente conhecer um pouco da chamada teoria da presciência. Alô? Está acontecendo alguma coisa, gente? Só que agora a gente pediu para interromper um pouquinho, a gente estava combinado de fazer uma sim, já deu horário? Sim. Nós combinamos. Ô, Wallace, meu nome é Walter, tá? Sim. Todo mundo me conhece como Valtinho Gevan,
E eu conheço muito o palestrista que faleceu hoje, né? O Lúcio... Sim, eu falo Lucinho, né? Lúcio Santos Teixeira. E aí a gente vai fazer uma prece agora, então. Ok, à vontade. Em memória Sim. dele, né? Sim, né? É muito importante. Então vamos concentrar todo mundo, tá, gente? Tá todo mundo concentrado, né? Para fazer a oração que Jesus nos ensinou, pedindo para que a viagem, né, que o Lucinho está fazendo seja tranquila, né? Que ele seja recebido no plano espiritual, né? Com muito merecimento, que a obra dele é enorme, todo Belo Horizonte inteirinho conhece, né? Então vamos concentrar e pedir para que Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, os amigos espirituais, né, nos ilumine o Lucinho, para que ele faça essa viagem o mais tranquilo possível, que ele tenha consciência do plano espiritual e que nesse momento, né, a partir desse momento, a vida espiritual dele seja mais ampliada possível, né? Então vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e assim seja. Ok. Dada a palavra, Wallace. É muito importante, né, gente, a gente que estuda principalmente a doutrina espírita, a questão do poder da prece, principalmente para os nossos irmãos que acabam de desencarnar, né? Porque a gente sabe que todo mundo praticamente passa por um período de grande perturbação, né? E o tempo varia de acordo com cada um, e as preces é como se fosse o que esse remédio, né? O lenitivo que ajuda, né, aos espíritos, e ele com certeza, pelo conhecimento espiritual que ele tinha, a certeza da existência do mundo, de um outro mundo, de uma outra vida, né? Com certeza, e a gente sabe que ninguém está desamparado, esse período de perturbação, ele vai ser o mais breve possível, né? E a gente está aqui sempre mentalizando por ele, né? Pedindo que a paz de Deus esteja presente nesse momento junto a ele e aqueles que irão amparar lá no mundo espiritual. Que assim seja. Assim seja. Então, gente, retornando, né, nós vamos tratar agora aqui para frente, né, porque além da questão da história, que traz algumas datas sobre alguns eventos, que a gente vê que esses eventos são aqueles que cumpriram determinados acontecimentos proféticos, né, descritos nas antigas escrituras, né, porque é muito comum a gente, principalmente no meio espírita, a gente ouvir uma passagem que está escrita aqui na teoria da presciência. E as pessoas chegam e falam assim, não pode prever datas, né? Porque essas datas previstas geralmente são fraudulentas, né? Porque a espiritualidade não coaduna com essas ideias, que isso é mistificação, que não sei o quê. E a gente vai procurar, né, antes, né, de trazer essas informações. Mais importante de tudo é o seguinte, a gente trazer para vocês o que realmente Kardec falou sobre esse assunto. Porque a partir do momento que a gente compreender o que era o pensamento de Kardec sobre esse assunto, a gente tira as nossas próprias conclusões, não é isso? Então vamos lá. Kardec, né? Então aqui não é toda a teoria da presciência não, tá, gente? Aqui algumas partes importantes que vão embasar o que a gente vai demonstrar para vocês agora. Então, ele tratando sobre essa questão de profecia e principalmente do papel dos profetas, olha só o que ele trouxe, é interessante a gente ler. Ele coloca lá, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que em certos casos especiais, ele, quem?
Os profetas, né? Esses homens, né? Pressintam esses acontecimentos a fim de lhes preparar um encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando à ocasião, né? Ou seja, profetas, missionários, aqueles que são os enviados, principalmente os que encarnam no planeta Terra, né? Por isso é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, ou seja, revele antecipadamente as coisas ocultas, né? Que estão ali contidas nas Escrituras, né? Mas sempre com um fim útil, nunca para satisfazer vã curiosidade. Tal missão especial pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos, porquanto há aqueles que são iguais a gente aqui, também não sabem muitas coisas, né? Mas há alguns que são bastante adiantados para desempenhá-la. Ou seja, ele está falando dos anjos ou mensageiros encarnados do Senhor, que são chamados ou por messias, ou por profetas, ou a gente trazendo para a nossa linguagem, médiuns, né? Então, Kardec, falando sobre essa questão da possibilidade real da revelação profética, né, ou futura de alguns acontecimentos de interesse ou repercussão geral para a humanidade, segundo um plano de Deus, inclusive quanto à possibilidade dos espíritos fornecerem certas datas, e a gente, quando fala data, a gente não fala assim, 18 de maio de 2021 às 21 horas, não é isso que ele está falando. Ele está falando de quê? De anos, né? Disse, olha o que Kardec disse, os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade, Deus regula, ou seja, Deus regula esses acontecimentos principais. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre independente de tudo, ou por um meio ou por outro. Os homens, né, concorrem, ou seja, não raras vezes a gente vê, depois que a gente estuda, como instrumentos divinos para que ela se executa. Qual que é a importância que a gente vê aqui, gente? É aquilo que eu deixo bem claro, às vezes, em alguns comentários de palestras que eu faço, que se nós que somos imperfeitos sabemos planejar, meio que porcamente, mas planejamos, né? E a gente faz planejamentos também de curto, médio, longo prazo, com etapas intermediárias, com momentos de aferição, com datas para certos eventos acontecerem, e a gente trabalha para aquilo que se cumpra. Se nós somos assim, imagina então Deus. É claro que todo o planejamento divino não pode ser pior do que o melhor planejador humano, concorda? Porque senão ele não seria Deus. E ele deixa bem claro aqui, Kardec, que ele entendeu isso, que Deus, ele planeja certos acontecimentos de interesses gerais da humanidade. Então não é qualquer coisa, são alguns importantes, né? Mas aquilo que ele planejou, ou seja, aquilo que está nos seus desígnios, vai acontecer, independente de tudo, porque que Deus seria esse que estivesse à mercê da vontade geralmente contrária do homem? Ele não seria Deus. Deus nunca é pego desprevenido. Nós é que somos, porque nós somos invigilantes, né? Não temos o conhecimento das coisas, e as coisas acontecem, a gente fica sem saber o porquê das coisas. Mas Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, ele tem todos aqueles chamados atributos um grau supremo, máximo. Então, tudo aquilo que ele planeja é verdadeiro, é correto, é imutável e vai acontecer. É isso que Kardec deixou claro aqui. Agora, vamos mais à frente. Ele coloca assim, então pode, portanto, ser certo, ou seja, determinado o resultado final de um acontecimento, por se achar esse nos desígnios de Deus, confirmando aquilo. Aquilo que ele planejou, ou seja, o resultado, é certo, vai acontecer. Aí ele começa a falar, porém, quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, podem ser eventuais, ou seja, imprevisíveis, os caminhos e os modos de execução. O que ele está querendo colocar? Uma coisa é o planejamento no mundo espiritual, outra coisa é como a coisa vai acontecer aqui no planeta Terra, porque depende do quê? Da ação dos homens, né? Então, como, ou seja, os pormenores, como é que vai acontecer certas coisas, podem ser de várias formas. Mas olha, né, e aí fica difícil da gente saber, né, qual que vai ser o caminho, como é que vai ser o modo de execução.
mas ele coloca assim, ó, está na possibilidade dos espíritos prevenir a gente o quê? Do conjunto, do plano geral, se convier que sejamos avisados, ou seja, pelos profetas, e foi. Tanto que consta lá nas antigas escrituras um tanto de profecias, porque ele viu que convinha ser avisado, né, antes. E olha aqui, ó, os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde já viveram e onde continuam a se envolver com nossas questões da vida, né, estão naturalmente identificados com nossos hábitos, com né, cuja lembrança conservam o quê? No mundo espiritual. Ou seja, eles estão acostumados com essa noção de dia, de ano, de meses, né? Poderão esses, por consequente, com maior facilidade, determinar datas aos acontecimentos futuros, desde que os conheçam. Tanto conhecem que eles falaram, né? Mas, além de que isso nem sempre lhes é permitido, ou seja, alguma coisa não foi, mas outras foi, né? Eles se veem impedidos pela razão de que sempre que as circunstâncias de minúcias estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem, nenhuma data precisa existe realmente, senão depois que o acontecimento se tenha dado. Então, Kardec começou a colocar o seguinte: existe um plano que trata de acontecimentos gerais, e existem os acontecimentos, né, que acontecem no mundo, os circunstanciais. Então, como os circunstanciais dependem da vontade do livre-arbítrio dos homens, ele coloca: nenhuma data, né, precisa existir, senão depois que o fato acontece. E aí, prosseguindo, eis aí porque as predições circunstanciadas, olha, ele está falando das circunstanciadas, não das predições dos acontecimentos gerais, podem apresentar cunho de certeza e somente como prováveis devem ser acolhidas, mesmo que não tragam sinal que torne legitimamente suspeitas. Por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados nada nunca predizem para épocas determinadas, limitando-se a prevenirmos do segmento das coisas que convenham conheçamos. Então, aquilo que eu chamei a atenção para vocês. Observe que Kardec, nesse seu comentário, que é muito usado para alguns para falar o seguinte, ó, nenhum espírito determina a data. Por quê? Porque os espíritos verdadeiramente ponderados nunca predizem para épocas determinadas. Mas olha só, nesse seu comentário ele estava falando sobre predições a respeito de acontecimentos circunstanciais, ou seja, dos pormenores, e não dos que envolvem interesses gerais da humanidade. Por quê, gente? Porque a gente vai ver que é o seguinte: se a gente for levar isso ao pé da letra, né, como é que fica as profecias de Daniel, onde ele está dentro daquela visão profética, né, aquelas mensagens ocultas, a gente vai ver que sim, que depois que a gente aprende como é que eles quiseram trazer as revelações, a gente entende sim que eles determinaram datas, prazos, períodos de certos acontecimentos. E Emmanuel, por exemplo, trouxe, né, lá no livro Plantão de Respostas, uma data, a chamada, né, conhecidíssima data de 2057, né, que a gente sabe hoje em dia que ela também trata de uma data que também o profeta Daniel já tinha falado 600 anos antes de Cristo sobre esse evento. Inclusive, a gente consegue hoje fazer esse cronograma de planejamentos, inclusive determinando essa data que o Emmanuel deu, né? E aí como é que ficaria? Então eles são espíritos que não são ponderados, né? Então é aquele negócio, com todo respeito, mas a gente traz aqui o que o Kardec quis dizer, né? Que existem eventos que pode sim os espíritos falarem sobre predições de acontecimentos gerais, mas a gente deve tomar cuidado com os circunstanciais, principalmente quando tratam de datas sobre esses acontecimentos circunstanciais, porque ele, ao depender, né, do modus operandi, como a coisa vai acontecer no mundo, nenhuma data precisa existe. É isso que ele quis dizer na sua teoria da presciência. Então vamos lá, gente. Lá no livro do profeta Daniel, por exemplo, né, que é um livro, como eu falei, cerca de 600 anos antes de Cristo, os fatos históricos daquela época tratam,
ele falando sobre alguns desses acontecimentos de caráter geral, e ele falou sobre a data, inclusive citando anos, né, da primeira vinda do Cristo, da sua morte, né, e ele falando sobre o quê? Inclusive dando prazos de duração, falando sobre essa questão desse outro reino assolador que a gente viu que é a Roma papal. Olha só o que ele disse, inclusive dando questão de prazos de duração desse reino. Está lá escrito assim: o assolador proferirá palavras, ou seja, mentiras, né, contra o Altíssimo. A gente viu que foi o papel da adulteração da igreja cristã, né, de Roma, do período da Idade Média, e destruirá os santos do Altíssimo, já dando a entender aqui da perseguição naquele período da Idade Média, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, ou seja, eles terão um tempo determinado de ação por um tempo, tempos e metade de um tempo. Em outra passagem ele fala assim: sobre a asa das abominações virá o assolador, que a gente viu que é a Roma papal, e isso durará até a consumação. Então ele dando a entender que depois que essa Roma papal vier, né, esse período dela, né, de atuação e de existência durará até o chamado, né, final dos tempos. E aí tem outra passagem lá: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado. Aqui, gente, eu estou dando a interpretação para vocês porque não dá tempo da gente hoje entrar em detalhes, né? Porque tem como a gente desenvolver uma linha de raciocínio e demonstrar que ele estava tratando aqui do quê? Da destruição do tempo, que a gente viu que ocorreu no ano 70 e 135 depois de Cristo. E posta a abominação desoladora, ou seja, o início do poder da chamada Roma papal. Ele deu um prazo: haverá 1290 dias. E falando sobre esse outro reino, né, que a gente viu que a Roma papal, que viria profanar causar apostasia, né, profanando o templo, instaurando esse período da chamada Grande Tribulação, e deixando claro que ele deveria ter um prazo determinado de duração, né, e quando ele seria interrompido. Olha só que o profeta Daniel falou sobre esse processo de simbólica purificação do santuário. Ele coloca, lá tem uma conversa, né, dos anjos com o apóstolo João, o profeta Daniel em desdobramento, vamos colocar assim o termo, né, em espírito. Ele perguntou para o anjo: até quando durará a visão do fim do sacrifício, ou seja, dessa destruição, segunda destruição do templo, né, a visão futura da destruição, e da transgressão assoladora, ou seja, da vinda da Roma papal, para que sejam depois entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Aí o anjo disse para ele: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, novamente, só da gente ler aqui, a gente já deixa bem claro que ele está dando o seguinte: quando acontecer isso, existe um prazo para que outras coisas se cumpram, né? Então ele está dando prazos de duração. Então aqui vamos começar a fazer algumas continhas. Então a gente vê aqui, o prazo de duração do reino, ou seja, do poder de ação da Roma papal, que ele chamou de assolador. O que é esse um tempo, tempos e metade de um tempo, né? A gente começa a ver que 1 mais 2 mais meio, 3,5 tempos proféticos, que na realidade, né, se a gente, na interpretação que a gente aprende, a chamada interpretação o princípio de interpretação profética, significa o seguinte: que todos aqueles prazos contidos nas antigas escrituras, ele trata de anos. Então a gente tem que trazer ele para dias, para depois fazer uma conversão de acordo com o princípio profético. Então a gente pega assim, esses 3,5 e multiplica por 12 meses, ele daria 42 meses proféticos, né? Esses 42 meses multiplicado por 30 dias, eles dão 1260 dias proféticos. Mas sabendo que aquele princípio profético chamado dia-ano, que está lá no livro de Números e de Ezequiel, tá aqui as referências para quem quiser consultar, ele fala que um dia profético equivale a um ano. Então esses 1260 dias proféticos são 1260 anos literais.
tratando sobre esses cálculos, olha só que interessante, profético, olha só, e comprovando que eles estão corretos, né? Demonstrando que esse entendimento desses tempos, metade de um tempo contido no livro Daniel, bate com outras profecias, por exemplo, essa contida no livro do Apocalipse. Olha só, lá, né, o anjo falando agora para o profeta João, né, quem é semelhante à besta, que a gente sabe que ele estava falando dessa Roma papal, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir, aqui, dando um prazo, por 42 meses. Que 42 meses são esses? São justamente os 42 meses proféticos que a gente viu que Daniel falou lá, né, lá no seu livro. Olha que interessante. Demonstrando que o quê? Que o prazo está correto e o cálculo dos tempos proféticos estão corretos. Né? Apesar de a gente ainda não conseguir precisar, mas a gente vai ver que consegue sim o prazo de quando é que ele teria que terminar. Então aqui, ó, vai ser agora, o ano do término do reinado dessa Roma papal. A gente sabe que, de acordo com os livros de história, né, alguns eventos aconteceram na história da humanidade. Por exemplo, 508 depois de Cristo houve a conquista da região da Gália, que era o reino dos povos visigodos. E aqui a gente entende que ali naquele momento foi posta a abominação desoladora, ou seja, começou a ser tramada aquele grande plano que iria gerar a chamada apostasia, né? No ano 533 foi a conquista do norte da África e Mediterrâneo, ou seja, o reino dos vândalos. Em 538 houve a conquista da região de Roma, que era o reino dos povos ostrogodos. E aqui cumpriu-se uma profecia, uma das outras profecias contidas no livro Daniel, que trata da conquista dos 3 reis, né? Que lá ele fala 3 chifres foram arrancados. No ano 607, 610, houve a nomeação do bispo de Roma, Bonifácio III. Então aqui a gente pode considerar o seguinte: dentro desse processo foi instaurado, né, o papado, né, onde ocorreu a supremacia da Igreja de Roma, né? E aí a gente vê aqui, ó, lá não foi falado, desde quando foi posta a abominação desoladora, ou seja, a Roma papal, haverá 1290 dias, diz o quê? Proféticos, ou seja, 1290 anos de prazo. E a gente viu lá que ela terá o poder para agir por 42 meses proféticos, que equivale a 1260 anos. E aí a gente fazendo algumas contazinhas, né? Se a gente pegar esse ano 508, somar com 1290 anos, bate nessa data, 1798. O que aconteceu aqui, gente? Houve a invasão de Roma por Napoleão Bonaparte, né? E a gente, pelos estudos que a gente vê, principalmente lá A Caminho da Luz, a gente vê a missão, né, do Napoleão Bonaparte, né, e que está lá também no livro do Apocalipse, que ele que deu a chamada ferida de morte na cabeça da besta, né? Tem uma passagem lá que trata disso. Olha que interessante a outra data, pegando 538, que a gente viu que foi a conquista dos 3 reinos, né? Somando 1200, que a partir dali oficialmente a gente pode considerar que a igreja realmente começou o seu efetivo poder, pegando os 1260 anos que a gente tratou lá, que era o prazo de duração, bate também com a data de 1798. E se a gente pegar essa aqui, que foi a da nomeação do bispo de Roma, e somar 1260 anos, ela bate com uma outra data relevante, que é 1870. O que aconteceu aqui? Ocorreu o chamado decreto papal, né, do Papa daquela época, que é o decreto que ele praticamente ele se colocou como representante de Deus na Terra. É o decreto deixando claro que as suas interpretações e entendimentos eram infalíveis. Mas aí ocorreu uma outra invasão de Roma pelo rei da Itália, o Vítor Emanuel. Ou seja, aquilo que Napoleão começou a
a cumprir, o Vitor, né, Emanuel encerrou. Ou seja, dali para frente, aquela Roma, aquele grande império da Roma papal, nunca mais foi o mesmo, apesar dele ainda estar presente, né, como o Emmanuel deixou bem claro, às nossas vistas até hoje. E a gente fala isso, gente, com grande respeito, mas se a gente for debruçar na história da humanidade, as coisas que aconteceram, os eventos, né, que a gente fala, tá tudo lá descrito, é só pegar e ler, né? Deixando claro também, olha lá, o Emmanuel tratando sobre esses cálculos proféticos que a gente trouxe para vocês. Olha só, ele lá, inclusive, né, sancionando, dando a gente pode falar assim, seu selo de garantia de interpretação profética, ele demonstrando lá que o cálculo é esse mesmo, ó, demonstrando que aquele período chega a 1260 anos comuns, que cada mês contém 30 dias, ou seja, explicando do modo dele aquele princípio temporal dia-ano, né, que foi apresentado. Retornando ao livro do profeta Daniel, aí ele colocou assim, ó, falando sobre essa questão de quando é que o santuário do templo seria purificado. O que eu estou querendo trazer para vocês? Se a gente entende que a ação da Igreja de Roma profanou aquele juízo religioso coletivo, ou seja, mudou aqueles entendimentos da doutrina cristã, e Jesus deixou bem claro no seu sermão que aquilo ia ser o que? Retornado, ou seja, que o verdadeiro evangelho do reino um dia seria divulgado em todo o mundo, então ele precisaria passar por um processo de purificação. E a gente fala isso, gente, é simbologia, né? É uma simbólica profanação e depois um processo de simbólica purificação. E olha o que o Daniel falou sobre isso. Lá consta assim, né, como a gente viu, né, até quando aquilo deveria acontecer? Ele coloca até 2.300 tardes e manhãs e o santuário do templo será purificado. Ou seja, ele deu um prazo para aquilo acontecer, né? E a gente, usando entendimento, esses 2.300 tardes e manhãs, na realidade ele estava falando de 2.300 dias proféticos. Usando aquele mesmo princípio, então são anos literais, né? Mas desde quando? Também não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas lá na própria profecia de Daniel ele fala qual foi o evento marcante para a gente precisar, o ponto de partida, não só dessa profecia, mas de todas as profecias contidas no livro do profeta Daniel. Ele coloca lá, desde a saída da ordem. Que ordem que está falando? De uma ordem emitida pelo rei, que a gente vai ver quem que é, para restaurar e edificar Jerusalém, né? E quando isso aconteceu? A história registrou que foi no ano de 457 anos antes de Cristo. Foi um decreto emitido pelo rei persa Artaxerxes I, né? Que era o neto do rei persa Ciro, né? Esse evento está lá no livro de Esdras, tá? A referência aqui. Então, a gente fazendo contas, né? A gente viu assim, ó, o ano de início da simbólica purificação do templo seria o quê? Pegando 457, somando 2.300 anos, que é aquele prazo que ele deu, mais um ano da mudança do calendário, porque o calendário que vigorava naquela época, né, tinha um calendário judaico, foi transformado no calendário juliano, e depois, né, com a Igreja Católica, foi mudado o calendário para o calendário gregoriano. E o marco dele foi o suposto nascimento de Jesus, né, no ano 1, né? Mas só que não teve o ano 0, por isso que a gente tem que somar mais um no cálculo. E ele dá essa data aqui, 1844. E o que a gente pode dizer sobre isso, gente? Estudando a doutrina espírita, a gente sabe, né, que antes da codificação de Kardec, aquele momento da segunda metade, próximo da segunda metade do século XIX, foi um momento muito marcante na história da humanidade, nesse sentido, né? Mas de certos acontecimentos que a gente sabe que hoje em dia eles são até esquecidos, foram meio que abafados, né? A gente estudando lá, a gente vê que aconteceu a chamada manifestação mundial dos espíritos, que a gente pode usar isso aí como Kardec deixa entender,
que seria o chamado Novo Pentecostes, fazendo menção a um episódio ocorrido lá relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Que Pentecostes é uma festa judaica que acontece cerca de 50 dias depois da Páscoa judaica, né? E aí a história, né, do Espiritismo vem mostrando que esses episódios ocorridos, né, repercutiram lá naquele fato também da cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848, o episódio das mesas girantes, né, propiciando a vinda do que a gente entende, acredita hoje, a vinda do outro Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. A partir dessa data, de 1848, 49, com a posterior publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Por que eu estou querendo colocar isso, gente? Porque está lá no livro que é o Espiritismo, uma passagem, né, bem interessante que mostra o seguinte: a primeira edição do Livro dos Espíritos, né, feita por Kardec, ela se baseou principalmente naqueles 50 cadernos que foram entregues a ele justamente, né, em 1854, e Kardec deixa bem claro lá que aquelas coletâneas de informações dos espíritos que já haviam sido passados para alguns grupos espíritas, né, daquela época, não, a gente pode falar que são grupos espíritas, apesar da codificação ainda não ter acontecido, ocorreram 5 anos antes, ou seja, em torno de 1848, 49. E aí a gente vê que ela bate justamente a proximidade desses eventos com essa simbólica purificação do santuário previsto por Daniel a partir de 1844. E olha que interessante, gente. Isso aqui não está aqui nesse livro, não. Está no outro livro que eu vou mostrar para vocês, que eu lancei ano passado. Se a gente pegar, que trata de cumprimentos proféticos atrelados a festas judaicas, principalmente isso, né? Se a gente pegar aquela data relevante de 1798, que a gente viu que foi o quê? Como se fosse uma simbólica libertação do juízo religioso coletivo da humanidade, com aquela quebra do poder da Igreja de Roma causado por Napoleão, né? E isso remete à ideia de uma simbólica Páscoa, né? Que a ideia da Páscoa do judeu, gente, não tem nada a ver com a ideia da Páscoa cristã, com ovo de Páscoa, ovo de chocolate, não, gente. Lá é outra simbologia totalmente diferente, mas ela traz a ideia justamente da chamada libertação, porque trata justamente de uma festa que comemora a libertação do povo judeu do exílio no Egito, né? Então, aquele evento, né, ocasionado por Napoleão naquela época, 1798, é como se fosse uma simbólica libertação, uma simbólica Páscoa, né? E sabendo que os dias proféticos, um dia é igual a um ano, e essa festa de Pentecostes, ela ocorre cerca de 50 dias depois da Páscoa, a gente trazendo esses dias para anos, então seriam que 50 anos. Se a gente pegar 1798 somando com 50 anos, ele dá justamente aquela data que foi colocada lá, 1848. Quem quiser saber maiores detalhes sobre isso, gente, está nesse meu livro aqui, O Relógio Cósmico de Deus. A gente trata desse assunto que eu coloquei para vocês. Então, retornando ao sermão profético, a gente viu aqui que dá para a gente, baseado até aqui, dá para a gente saber o quê? Alguns eventos que é aquilo que foi falado lá com Kardec, né? Da teoria da presciência, alguns eventos de repercussão geral, onde a gente pôde precisar algumas datas. A gente viu aqui que estava previsto lá já, nos livros do profeta Daniel, a vinda e a morte de Jesus, né, em torno do ano 31 depois de Cristo. Depois estava previsto, apesar de não ter uma data, mas a gente viu que a data foi 70, 135 depois de Cristo, que foi a destruição do templo e da cidade, ocasionando a diáspora judaica. Depois um outro evento que não tinha como ainda precisar a data, né? Porque aquilo que foi falado, ele depende das ações humanas, então não tem como precisar data e nem foi falado nas profecias, mas ele deixou claro que ia surgir um novo reino que ia causar a apostasia,
a gente viu que ele começou a surgir ali em torno do ano de 508, 538, 610, e queria dar início a um período chamado de Grande Tribulação, mas que ele ia ser interrompido justamente o quê? Com a segunda vinda do Cristo e a vinda do Consolador prometido. A gente sabe que isso aconteceu em torno do ano de 1850, deixando claro que aquele prazo que foi dado lá de 1.260 anos, na realidade ele se cumpriu com precisão, a gente pode dizer, matemática, né? E aí, na sequência, Jesus voltou a falar sobre aqueles falsos cristos e falsos profetas, né? E sobre a promessa da sua vinda, né? Que de acordo com a que a gente viu com a exegese cristã chamada parousia, né? E que daria fim àquele tempo de atuação dessa Roma papal. Ele deixou claro que ela somente ia acontecer o quê? Depois dessa apostasia e a instalação desse reino do anticristo e esse período da grande tribulação. E aí, olha o que Jesus disse lá no seu sermão: se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas tentando enganar e dizendo o quê? Que o tempo do fim está próximo, que ele já está ali no mundo, né? E aí Jesus já deixou bem claro: preste atenção aos sinais, né? E aí agora ele também tratou de uma outra questão muito importante nesse sermão dele, que trata de como é que ia acontecer a sua segunda vinda. E ele disse assim, olha só que interessante essas coisas que ele falou: se vos disserem que o Cristo está no deserto, que é uma figura que a gente não dá para entender, demonstrar aqui para vocês, mas a gente entende que ele estava falando assim, encarnado no mundo, que o deserto é uma figura que simboliza o quê? Igual o campo da parábola do semeador. O campo é o mundo, então aqui é o deserto, né? O mundo. Não saiais à procura. E que ele entrar no interior da casa, é como se ele estivesse falando assim, naquele templo, né? Ou naquela igreja, não acreditais. A seguir, ele explicando como seria comparativamente a sua vinda ao mundo, ele disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, dele próprio. Também não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas tem as referências lá no livro de Ezequiel, quem quiser saber. Aqui Jesus quis deixar bem claro o seguinte: ao usar da figura do relâmpago para demonstrar como seria a sua vinda, ele estava justamente confirmando aquilo que ele deixou claro lá no início, né? Quando ele tratava da sua manifestação gloriosa, que a gente viu lá, que é a palavra kabod, né? Ou doxa em grego, né? Por quê? Porque essa figura do relâmpago representa justamente aquela simbologia, a manifestação gloriosa, né? Ou seja, a sua manifestação espiritual. E para ser bem mais claro, né, mais explícito, né, sobre a forma como ele iria vir ao mundo, olha o que ele disse: pois onde estiver o cadáver, ou seja, a gente entende que é aqueles que estariam esperando pelo seu corpo físico, né, morto, né, naquela época, aí se ajuntarão as águias, que é uma figura também que simboliza o quê? Aqueles astutos enganadores que ele estava falando, justamente o quê? A figura dos falsos profetas, que são os adversários da verdade. Então Jesus quis deixar evidente o quê? Que ele não iria vir assim como antes em Israel, ou seja, que ele não iria se utilizar do seu corpo físico outrora morto, ou seja, do seu cadáver. Ou seja, ele quis confirmar aqui que ele iria vir o quê? Em glória, numa forma espiritual. E aqui é interessante aquela passagem lá do Atos dos Apóstolos 1 e 11, onde a gente vê lá, né, que Jesus, é a passagem da ascensão, né, onde Jesus começa a ascender aos céus, né, e aí dois anjos, né, que estavam lá presentes naquele episódio, falaram assim: do mesmo jeito que você viu ele subir, é a forma que ele vai retornar. Mas o problema é que, segundo a teologia cristã comum, eles entenderam que Jesus ascendeu em carne aos céus, e a gente entende que ele estava ali numa presença espiritual materializada, né? Ao ponto dos discípulos e dos demais virem o que estava acontecendo, mas ele estava em espírito. Então, do mesmo jeito que ele subiu em espírito, ele ia retornar em espírito.
né? E interessante uma passagem lá no livro do João, capítulo 14, que está aqui, para quem quiser a curiosidade de ler também, ele deixando claro essa ideia, né? Que ele vai tratar em algumas parábolas lá no final do sermão, que ele iria vir como se fosse um ladrão, ou seja, que ele iria vir numa forma incomum, num momento que as pessoas não estivessem esperando por ele, e que ele não iria ser o quê? Reconhecido de imediato. E aí, Jesus falando sobre uma das profecias existentes naquela época, que tratava do chamado derramamento do Espírito, ou seja, aquela ideia do chamado novo Pentecostes, né? Olha só o que Jesus disse no sermão. Então ele coloca, logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, logo depois daquele longo período da grande tribulação que a gente viu. Então a gente já pode dizer aqui que já, nessas ideias proféticas, a gente já está chegando ali próximo do período do século XVIII, XIX, né? Ele coloca lá, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Ou seja, aquilo que a gente já veio falando antes, a gente não pode interpretar as coisas ao pé da letra, porque existem pessoas por aí que quando começa a ter eclipse lunar, eclipse solar, lua vermelha, já começa a contar, a ver e começa, já estamos chegando no final dos tempos. E a gente entende que não era isso que Jesus falou, porque o sol e a lua são duas figuras para representar o quê? O sol simboliza Deus, a lua representa o quê? O próprio Cristo, aquele que irradia a luz do sol, né? Então o que ele está querendo colocar? Que devido àquele longo período da Idade Média, que a luz da doutrina, ou seja, aquele alimento que foi falado lá, né? Haverá fome, você lembra lá no início do sermão? Que o alimento espiritual não estava sendo fornecido, né? O verdadeiro alimento, porque a doutrina foi deturpada, adulterada, né? pela igreja vigente naquela época, né? Ela não estava mais iluminando espiritualmente os homens, ou seja, trazendo conhecimento para suas consciências. Aí ele colocou, e as estrelas, que representam que os anjos, os espíritos consoladores, cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E falando novamente sobre o seu retorno, ele acrescentou, né, naquele cenário, e aí aparecerá o sinal dos filhos do homem, que a gente viu o quê? Que é o relâmpago, né? E todas as tribos da terra se lamentarão e virão ele vindo, né, sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ou seja, aquela manifestação espiritual, né, presença espiritual gloriosa. E ele enviará os seus anjos, que são aquelas simbólicas estrelas cadentes que ele tinha falado, com um rígido clamor de trombeta, que aqui tem uma simbologia interessante por trás disso aqui, que não vai dar tempo da gente entrar em detalhes, mas naquele outro livro lá eu trato disso, que ele estava determinando quando seria um outro evento profético, né? E aí ele falou que naquela ocasião ele ajuntará os escolhidos, que são aqueles enviados, né, de Deus, que iriam dar fim, né, interromper aquele período, né, da grande tribulação, que a gente pode usar linguajar, principalmente naquela revista espírita, que trata dos chamados Novos Messias, né, revista espírita de 1868, né, de todos os lugares. Olha só que interessante que Kardec escreveu, né, registrou na revista espírita de 1864, né, uma mensagem do Espírito de Verdade. Olha só o que ele falou. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer o quê? A palavra de Deus, ou seja, aquela simbólica semente da palavra de Deus. Então aqui a gente vai ver que ele está falando, né, relembrando a parábola do semeador e do joio e do trigo. Olha só, aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens, ou seja, ele está tratando da apostasia, né? O falso trigo que foi semeado no mundo. E a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão, ou seja, aquela boa semente do trigo que eu tinha depositado em vossa terra, ou seja, no campo, né? Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, né? Ou seja, aqueles anjos que vêm de todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta retumbante, escutai as suas vozes, ou seja, aqueles simbólicos trovões, né? Também outra simbologia tratada principalmente no livro do Apocalipse, são destinados a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial.
sede dóceis aos vossos ensinos. Os tempos preditos são chegados, ou seja, os tempos que foram preditos nas antigas escrituras chegaram. Então ele está confirmando aqui o quê? Todas as profecias serão cumpridas, porque é muito comum a gente atrelar o seguinte: qual profecia? Ah, da vinda do Cristo, a do Consolador prometido, mas não são só essas duas, gente, todas as outras. Quais? O derramamento do Espírito Santo, a vinda do precursor, o profeta Elias, que Kardec tratou no livro A Gênese, né? Então, e algumas outras. Essa passagem foi mais ou menos usada também no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem também do Espírito de Verdade, de 1864, tratando sobre a chegada desse profetizado momento. Olha só que ele falou. Ou seja, ele está aqui descrevendo essa parte que a gente tratou anteriormente do sermão profético. Ó. Os espíritos ou os anjos do Senhor, que são aquelas virtudes ou potências dos céus, que assim como um imenso exército, ou seja, aqueles cooperadores executores da vontade de Deus, que se movimentam ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes. Quais estrelas? Aquelas que iriam cair do céu, a simbologia, né? Que tratada lá no sermão profético, vem iluminar os caminhos, ou seja, trazendo novamente a luz que havia sido ocultada, né? Trazendo novamente a luz e abrir os olhos ao quê? Aos espiritualmente cegos, né? Em seguida ele acrescentou: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos. Que fim? Que tempos? Do fim do ciclo, né? Em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O que ele está querendo dizer? Justamente aquela ideia da purificação do simbólico santuário que foi antes profanado, né? Para dissipar as trevas, ou seja, trazer a luz reveladora da verdade, confundir os orgulhosos que estão confusos até hoje, né? E glorificar os justos. As grandes vozes dos céus, ou seja, os simbólicos trovões, né? Que é o símbolo das manifestações dos espíritos superiores e que foram aqueles os comunicantes, né? Na época de Kardec, ressoam com um som de trombetas, né? Trazendo revelações para a gente. E aí, concluindo, Jesus falou, ó, quando esses sinais, essas coisas começarem a acontecer, está próximo o momento da redenção. E para deixar essa ideia bem clara, ele citou, né, a parábola da figueira, né, onde ele coloca lá, né, quando seus ramos estiverem termos e brotam folhas, saber que está próximo o verão, ou seja, o momento da mudança de estação, ou seja, de ciclo, de estação. Aí ele coloca, igualmente, quando vires todas essas coisas que a gente relatou, saber que ele, como ele estava falando do final dos tempos, está às portas, está próximo, ou seja, a gente já está nele. E ao final, ele deixou bem claro, né, que os discípulos deveriam ficar o quê? Despertos e vigilantes, porque aos sinais que foram anunciados por ele, porque ninguém naquela época poderia ainda precisar, né, o momento exato da sua vinda. Hoje a gente já consegue, né? Inclusive, eu acredito que ele já aconteceu, né? E aí ele falando sobre outras questões e tratando principalmente sobre quando iria acontecer a sua vinda, ele tratou, né, que a gente chama, né, na simbologia, na exegese, tanto judaica como cristã, é chamado o Dia do Senhor, né, que é o dia da vinda dele, e que também ocorreria um evento, né, que eles chamam na exegese de juízo final, que a gente, na doutrina espírita, fala que é esse processo de avaliação e seleção da humanidade, principalmente aquilo que ele tratou na parábola do joio e do trigo, da rede de pesca, e também das bodes e das ovelhas. Jesus, após terminar o seu sermão, ele citou algumas parábolas interessantíssimas, muito esclarecedoras. A parábola do pai de família e do ladrão, a parábola dos 2 servos, a das 10 virgens e das lâmpadas, a dos servos e dos talentos, e dos bodes e das ovelhas. Essa das 10 virgens, então, é fenomenal, muito esclarecedoras, para demonstrar, inclusive lá tem uma passagem onde deixa bem claro, dando sinal de quando é que ele iria voltar,
mas depende de interpretação, né? Com isso, gente, agora aqui é o meu momento merchan, né? A gente tratou aqui desse livro, o Sermão Profético de Jesus, mas eu também tenho esses outros livros, né, que tratam de alguns assuntos relacionados a esses eventos proféticos, dentre eles esse Três Homens, Apenas um Espírito, e esse livro, O Relógio Cósmico de Deus. Então são livros para quem quiser se aprofundar e compreender mais essas profecias que tratam sobre o tempo do fim. Eles estão disponíveis em formato e-book ou no livro físico, né, através da plataforma Amazon. Com isso, gente, obrigado pela atenção de todos, desculpe aí pela muita falação, espero que vocês tenham entendido, até a próxima. Nossa, Wallace, é sensacional, esse estudo é sensacional. A gente vai ter que combinar outras vezes para você voltar aqui, a gente filtrar algumas coisas, né, Rogério, para a gente perguntar. Quando termina a palestra, assim, eu olho o horário, porque quando eu estou apresentando, eu não olho o horário. Então, aquele negócio que eu falei, eu perco a noção do tempo geral. Aí eu olho aqui e falo assim, nossa, 21 horas e 20 minutos. Aí que eu tenho a noção do estrago que eu fiz. Desculpa aí, tá, gente? É pela paciência, tá, de vocês, tá? Mas vamos combinar assim. Estou à disposição. Eu vou fazer o seguinte, se vocês concordarem, eu vou pedir o Rogério para fazer a prece, mas aí a gente gostaria depois, quem quiser continuar aqui, se a gente podia fazer umas perguntas, quem tiver pergunta para você, a gente conversar um pouquinho, porque quem não puder ficar, tiver outro compromisso, tá, pode ser? Pode, à vontade. Eu estou à disposição para vocês aí até as 2 horas da madrugada. Você faz a prece para nós, Rogério? Perfeito. Está me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Tá. Sim. Bom. Senhor Deus do Universo, Mestre Jesus, amigos espirituais, neste momento agradecemos pela oportunidade do estudo, pedimos, Senhor, que a Tua luz, a Tua bênção se estenda em nossos corações e em todos os ambientes em que estivermos, Tuas bênçãos se multipliquem e que possamos estar no Senhor, contigo, em todo lugar que estivermos. Obrigado, Senhor, pelo banquete desta noite e que a nossa compreensão cada vez mais dilatada possa estar em sintonia com o Teu ensinamento sublime. Que sejamos cada vez mais compreendedores dos Teus ensinamentos e realizadores do bem onde quer que estejamos. Obrigado, Jesus, que assim seja. Eu agradeço a todos, né, que ficaram aqui conosco, e agora, quem quiser fazer pergunta e aproveitar a presença aí do Wallace para perguntar, eu vou só fazer um comentário aqui, depois eu deixo aí para o Rogério, que deve ter anotado um monte de perguntas, né, Rogério? Rogério é um multiplicador aí, né? Pois é, a gente estava falando sobre essa dificuldade essa confusão, né, que o homem arrumou com a doutrina de Jesus, e a gente vê que tudo isso aconteceu, a gente que está estudando mais um pouquinho e vivendo, né, a nossa história aí. Agora, nós também, Wallace, não corremos esse risco, espíritas, de tendo assim, tantas divisões hoje em dia dentro do espiritismo, parecendo que o espiritismo também começou a arranjar seguidores, aí um segue fulano de tal, o outro segue fulano de tal, e a gente não está perdendo essa essência, correndo um risco de estar nas circunstâncias, né, do livre-arbítrio, de fazer alguma coisa errada também, não? Essa pergunta, Jacira, é muito bem posta. Né? Realmente a gente assiste, né, isso tudo já estava previsto. Quem estuda, principalmente a Revista Espírita, né, a gente viu lá que Kardec, inclusive, colocou lá os critérios, né, da gente, apesar de ele não ter fechado questão, né, sobre a doutrina espírita em alguns pontos, ele colocou aqueles critérios de como é que seriam aceitas novas revelações, né, dentro daquele critério, né, da universalidade,
né, hoje, depois de 1h30, assim, às vezes falta alguma coisa, mas aquele critério que o Erasto deixou bem claro nos seus ensinos. Então, essa pergunta eu encaro assim, como resposta rápida, né? As pessoas têm que voltar a estudar Kardec, né? Existem muitos, e isso não é só na doutrina espírita, não, existem muitos cristãos que nunca leram a Bíblia. Existem muitos espíritas que nunca leram os livros da codificação de Kardec. Então, Kardec ainda as ideias de Kardec ainda são muito pouco estudadas, refletidas, e por isso, às vezes, muitos enganos que acontecem por aí, muitos achismos, né? E aquilo que Kardec colocou, deixou bem claro, né? Existem aquele controle, e ele considera que aquelas revelações dadas naquela época passaram pelo aquele crivo daquele controle kardeciano que ele deixou bem claro, né? E que a gente tinha que tomar cuidado com outras informações que viriam depois, até para a gente poder saber fazer a pesagem das coisas. Se a gente conseguir tomar esse cuidado, né, a gente começa a se afastar de certas ideias, muitas outras ideias que a gente sabe que existem por aí, né? Fui claro? Obrigada. Obrigada. É interessante isso, né? Porque isso exige um juízo crítico muito grande da gente e um conhecimento também para saber se colocar diante das coisas novas que surgem. E as coisas não vão parar de surgir, né? Elas vão estar vindo sempre num fluxo contínuo e nós temos que acompanhar isso. Isso vai dar um trabalho danado, né? Sim. Porque a gente não pode deixar de entender aquilo que falou. O que tem que acontecer, ou seja, o mundo de regeneração vai acontecer? Vai, gente. Sim. Não existe se, mas se. Vai acontecer. Por quê? Porque faz parte do projeto de Deus. E Deus não projeta para dar errado, ele não pode ser pego de surpresa, então vai acontecer. Né? Quem tem que se adequar às ideias, adequar às circunstâncias, somos nós. Porque aqueles que não se adequarem, inclusive atrapalharem o processo, aquilo que já foi claro lá, principalmente, né, nas parábolas do joio e do trigo, da rede de pesca, dos bodes e das ovelhas. Esses serão os que vão ser o quê? Afastados. Porque a verdade vai ter que prevalecer. Então, a gente ainda está naquela fase dos achismos, mas um dia a verdade ela tem que prevalecer. E vai prevalecer. Pelo menos é a forma que eu entendo. Wallace, se permite uma parte aqui? Claro, vontade. Se eu puder responder... Não, nem a pergunta, é um parecer. A programação de Deus, eu acho que homem nenhum consegue, né, desvirtuar, sair, fazer com que essa programação não venha acontecer. O que acontece, normalmente, é que aquele que não se liga, não está vinculado a essa programação, ele é retirado do orbe. E o orbe continua, né, no seu andamento perfeito. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E tudo que está programado dentro daquilo que Deus espera vai acontecer. Se eu não vincular isso que está acontecendo, eu não elevar a minha vibração, porque o planeta está elevando a vibração, é claro que eu vou ser retirado do planeta, porque eu vou perturbar o planeta, como os exilados de Capelas vieram aqui para o planeta Terra, quando o planeta Terra era primitivo. Assim, nós iremos também para um planeta primitivo para ajudar lá, mas nós não vamos perturbar o planeta se a gente não tiver com aquela disposição de estar colaborando para que aquilo aconteça. Para que as previsões, né, venham a acontecer da forma como Deus espera que aconteça. Sim. Eu vou dar um exemplo didático para exemplificar isso que o senhor colocou muito bem. Deus é como se fosse um professor muito bom e paciente. O período é o ano letivo. Mesmo sabendo que tem aqueles alunos que sentam na frente da fileira e prestam atenção na aula, e tem aqueles que ficam no fundo da sala jogando papelzinho, aviãozinho, fazendo bagunça e às vezes não prestando atenção, né? Ele alerta e continua dando a aula. E alerta, mas ele não expulsa de imediato o aluno da sala, não. Ele vai deixando sempre com aquela esperança daquele aluno um dia se interessar pela aula e recuperar aquilo. Então Deus permite
durante esse período, que certos eventos aconteçam. Dentre eles a gente viu, contrários, né, à deturpação da doutrina primitiva. Então, ele permite, mas ele sabe que aquilo ia acontecer. Porque ele sabe que aquilo e foi dado um prazo determinado para aquilo acontecer. Então, ele permite. É igual aquele professor que olha, joga um gizinho de vez em quando no fundo da sala, chama atenção, né, mas ele permite que o aluno, às vezes, fique lá dentro de um certo controle, né? Porque se fizer muita bagunça, aí não tem jeito. Mas se fazer aquela baguncinha lá, ele deixa lá. Por quê? Porque ele sabe que chegando no final do ano, vem a prova. E aquele que não passar na prova, repete o ano. E esse período do fim do ciclo, além dele repetir o ano, né, ele vai ser convidado a mudar de escola. Então, o bom professor, ele tem essa consciência. O aluno, às vezes, não. Ele está ali na bagunça, entendeu? Então, eu acho que eu fui claro dentro disso, né, dentro desse exemplo. É isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período de final de ciclo letivo, né? As provas a gente já vem fazendo ao longo da nossa vida, as provas individuais, né? As coisas foram permitidas, mas vai chegar um momento, gente, que aquilo ficou bem claro lá na parábola do festim de bodas, né? Aquele que não tiver preparado, aí não tem livre-arbítrio, não. Ele é amarrado de mãos e pés e será levado à força para fora do recinto, não é isso? Então é isso aí. Mais claro do que isso, gente, não tem outra explicação. Concorda, Rogério? Concordo. Em gênero, número e grau. Durante a sua palestra, eu percebi algumas coisas que me chamaram a atenção, e uma delas é o seguinte: olha só, os apóstolos sentam com Jesus e começam a conversar com ele, né? Como entender a previsão? Eles perguntam do templo. O templo cai daqui 40 anos. Mas a resposta de Jesus é muito mais ampla do que isso. Eles estavam perguntando dentro do limite de visão deles, e vem uma resposta que tem um alcance secular. Porque a gente tem que entender que naquela época já existia uma cultura escatológica naquela época. Então, os discípulos já tinham noções que às vezes a gente hoje não tem. Coisas que eu não entrei em detalhe, porque a palestra hoje, desculpo, eu até reconheço que ela foi meio corrida, mas está lá tudo escrito. Então, quando eu colocava lá alguns termos em hebraico, né, o tal do Racharit, esse negócio, e no livro eu entro bem claro nessas questões, já existia uma escatologia, um entendimento naquela época sobre certas coisas. Então, os discípulos, pelo menos eu entendo dessa forma, eles não eram tão assim, né, sem noção das coisas, não. Eles tinham entendimento. Mas é claro que esse entendimento não é um entendimento amplo igual a gente hoje, estudioso da doutrina espírita, tem. Então é claro que quando Jesus falou da queda do templo, eles, baseado em tudo aquilo que já vinha sendo ensinado e falado, e dentro daquela ideia da escatologia daquela época, daquela teologia, daquela exegese que existia naquela época, eles já tinham alguma coisa. Então eles perguntaram sobre a questão: como é que vai ser esse tal final dos tempos que estão falando aí? Né? Vai ser agora, porque no Atos dos Apóstolos a gente vê que teve aquela ideia de que muitos acreditavam que eles estavam vivendo o final dos tempos naquela época. E Pedro, né, Paulo no início parece que deu a entender que estava meio perdido, depois ele deixou claro que não, isso é depois, porque primeiro vem a apostasia, né? Só depois que, né, vem um falso Cristo, ou seja, são aqueles linguajares para eles falarem justamente isso que Jesus já tinha falado, vai acontecer isso, depois disso vai acontecer aquilo, né? Algumas coisas ele falou, estuda o que o profeta Daniel falou, né? Mas a noção que eles tinham daquela época do profeta Daniel, a gente não sabe hoje. Mas se a gente debruçar nas passagens, algumas mensagens ocultas contidas nos evangelhos, a gente vê bem claro que eles tinham essa ideia dos 7.000 anos, tanto que o Pedro colocou, presta atenção, gente, quando perguntaram para ele lá, cadê o Cristo? Falou que ia vir, está demorando. Aí ele chegou lá na segunda carta e falou, presta atenção,
né? Falou muita coisa. Ele falou assim, um dia é igual a 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele citou os Salmos de Davi, né? Que eles tinham essa noção, ou seja, as coisas iam demorar muito tempo ainda para frente para acontecer, né? Mas teria que acontecer certos acontecimentos, são sinais, eventos, né? Que eles teriam que prestar atenção. Então, eu espero que eu tenha respondido isso, né? Realmente, conhecimento de tudo eles não tinham, mas eles não eram tão sem noção igual muitos a gente ainda tem hoje em dia, não. Porque nós ainda precisamos entrar um pouquinho na cultura judaica para entender, tentar chegar próximo do como é que era a forma deles pensarem as coisas naquela época. Eles não, eles estavam lá. Agora a gente tem a vantagem, que hoje a gente tem a doutrina espírita, as outras revelações mais recentes, que vieram trazer luzes sobre essas coisas passadas. Mas quando a gente pega as profecias do profeta Daniel e consegue interpretar aquilo à luz da doutrina espírita, a gente vê como é que né, os livros abrem, né? Pum. A gente fica boquiaberto, né? Que é realmente espetacular. Nossa, deixa eu te... Oi. Não, pode perguntar. Pode falar. Não, pode falar. Pode? Pode. Você me fez pensar numa outra coisa. Você falou assim, olha, o templo. Quando a gente fala do templo, a gente não está falando só do templo físico, a gente está falando do templo do coração também, tá? Existe um tempo para as coisas acontecerem, um tempo que é dado para que como é que eu vou falar? Para que o que tem que ser profanado seja profanado. Deus permite, né? Deus permite que os adversários isso, usem o a livre-arbítrio. gente pode transportar isso para o indivíduo, já que a sociedade é somatória do indivíduo. Sim, com certeza. Será que esse tempo existe internamente também? Aí, né? Eu tô transportando uma realidade para outra, né? Por isso que quando eu interpreto a questão do templo, né? Templo, figueira, né? Quando ele usa a simbologia da árvore, que é específica a figueira, essas simbologias ela trata tanto da questão individual quanto da questão coletiva. Individual, por exemplo, a árvore conhece pelo fruto, então ele falando dos falsos profetas, ou veja a árvore que você conhece o fruto. Agora, quando ele trata da figueira, eu entendo ali que ele está falando do juízo coletivo, ou seja, né, é o coletivo. Então, com certeza, se o templo, né, a figueira, trata da questão do juízo coletivo, o individual é a consciência de cada um, e a soma dos coletivos, né, das individualidades, forma o juízo coletivo, não é isso? Eu espero ter respondido. Realmente tem essa aí. Existe uma correlação, e Paulo de Tarso, né, deixa bem claro. Consegue... Né, a questão do templo de Deus somos nós, é o homem, né? É uma passagem lá, não lembro de cabeça não, mas ele fala assim, vós sois templo de Deus, não é isso que ele fala? Vós sois o templo de Deus, né, vivo, que tem gente que fala assim, é o Deus vivo. Não, ele está falando, você é o Deus do templo de Deus encarnado, é isso que eu entendo que ele está falando lá. Não é o Deus vivo, não, né, igual os cristãos costumam interpretar, mas ele está querendo deixar bem claro, vós sois o templo de Deus vivo, ou seja, você é o templo de Deus encarnado, ou seja, você é um espírito encarnado, uma consciência encarnada. Sim, ali, ainda dentro dessa ideia, será que nós também temos um tempo interno de saturação dessa profanação em que a gente faz essa reversão? Será que a gente chega no momento e fala assim, agora eu não aguento mais, eu vou mudar? Sim, nós somos seres em evoluções. Individualmente... Dentro desse pensamento. Individualmente... Será que nós temos a nossa escatologia individual? Aí é uma coisa, uma filosofia bem interessante para a gente tratar. Mas aí eu volto àquele exemplo do colégio, né? O tempo coletivo é o ano letivo. Agora, o tempo do aluno depende do aluno. Sim. Né? O aluno, individualmente, ele pode até atrapalhar ali o momento da aula na sala, mas chegou o final do ano, ele repete ou ele muda de colégio. Então, uma coisa é o tempo da coisa coletiva para acontecer, a outra coisa é o tempo individual. Individualmente,
Tem até, acho que uma pergunta no Livro dos Espíritos, ou alguma outra, que fala assim, poderia o homem, às vezes, ficar eternamente sem querer evoluir? Teoricamente, sim, mas a gente sabe que o planejamento divino, né, existe o livre-arbítrio, mas tem hora que a gente é meio que empurrado, né? Existe a encarnação imposta, existem mecanismos que fazem com que a gente, né, avance. E isso é muito bem, eu entendo que é muito bem especificado, essa ideia, naquela parábola da rede de pesca. O que é a rede, gente? Ela é lançada no mar, que simboliza a humanidade, né, os povos, nações e línguas, e sai arrastando todas as espécies de peixe. Mesmo aquele peixe que fica ali lutando contra a rede, mas ele é arrastado. Então, a rede simboliza o quê? A lei do progresso. Tá? Eu tenho um estudo, uma parábola, se um dia vocês quiserem, eu trago para vocês. É a lei do progresso. Então, a lei do progresso arrasta todo mundo, né? Mas depois tem a seleção dos peixes. Os peixes bons, os peixes não bons. Ou seja, apesar de tudo, tem que saber qual deles estão adequados para permanecer o quê? No sexto, né? Que é o mundo vindouro, né? O mundo de regeneração. Regeneração, mundo feliz, né? Futuro. Deu para responder? Sim. O Wallace, tem uma passagem também de Miramês, tem uma obra que ele diz o seguinte: quando ocorre o despertamento no homem, ele descobre o caminho da luz e nunca mais sai dele. Sim, é isso aí. Nós somos crianças espirituais. Hoje a gente está assim, eu entendo assim, se eu pudesse falar, a gente está entrando na pré-adolescência. A gente ainda está naquela fase meio rebelde, mas a gente já deu aquele clique no nosso templo, na nossa consciência. Porque antes a gente ainda era ingênuo, a gente não, né? Então a gente está nessa fase, vamos colocar assim, comparativamente, nessa fase espiritual. Então, a partir do momento, né, que eu acho que tem até psicologia, entende? A gente tem aquela fase que a criança passa, depois ela começa a ter a noção, né, de morte. Então tem aquele período de 7, 8 anos que ele começa a entender, morre, aí fica com medo de perda da mãe. Depois tem um outro período lá com 14 anos, que é aquela fase onde ele começa a despertar mais o lado da inteligência para outras coisas. Então a gente está mais ou menos nessa fase, né? Então realmente individualmente a gente vai evoluindo pouco a pouco, né? E a partir do momento que a ficha cai, né? Ou seja, a luz chega, a gente se interessa por aquilo, é claro, tanto que a gente percebe o seguinte: a gente gasta muito tempo nas primeiras fases da evolução humana, mas a partir do momento que a gente entra numa outra fase futura, que é essa que a gente vai entrar daqui para frente, apesar de ser longo esse tempo para nós, né? Mas o tempo de evolução é menor proporcionalmente aos períodos anteriores. É porque é igual acontece a gente gasta muito tempo na infância, na juventude, na pré-adolescência, para conhecer certas coisas, mas dali para frente, se a gente interessar, a gente corre atrás da informação, aquilo chega mais rápido para a gente. Então, aquelas ideias que a gente gastava muito tempo nos anos letivos, né, para conhecer noções, por exemplo, de matemática, hoje a gente olha para trás e fala assim, poxa, gastei tanto tempo a aprender a somar, dividir, multiplicar, né? E hoje eu já estou aqui já preparado para fazer álgebra, né? Outras noções de matemática para frente. Então é assim que acontece com o espírito, que eu acredito, entendeu? A gente está se preparando para ter uma imersão de outros conhecimentos muito especiais para o futuro, mas a gente perdeu muito tempo em certas, que é natural, né? Em outros conhecimentos, né? Simples, né? É porque é dito o seguinte, né? Nós temos por obrigação de aceitar o irmão de caminho da forma que ele se apresenta, porque ele está dentro do tempo dele. E nós temos aquela pretensão que achamos que podemos mudar, ele tem que ser diferente, um desrespeito que nós estamos fazendo para com ele. E cada um tem o seu tempo certo de despertamento. Ele tem que ter uma idade espiritual, né, razoável para ele conseguir entender um despertamento, porque até então ele não vai conseguir entender. E se eu tenho um tempo maior de estrada, eu tenho por obrigação de respeitar aquele que tem um tempo menor. Como aqueles que têm tempo maior do que eu me respeitam.
Então é isso que Deus espera de nós, porque cada um vai cumprir aquilo que ele veio cumprir no momento certo. E nós queremos antecipar as coisas, não? O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. A gente quer tudo para hoje, a gente quer tudo para ontem. Não, Deus sabe que tem um tempo certo. Se eu não amadurecer numa determinada área, eu vou sempre ser uma parte negativa dentro daquela área. E a gente não olha isso no outro, a gente está sempre brigando com o outro, porque o outro às vezes é meio rude, é meio estúpido, é meio, chama assim, casca grossa. Não, o outro está no tempo dele, como sim, nós, sim. Cada um de nós se encontra no tempo, né, que conseguiu atingir. E aquilo eu disse anteriormente, né, o planeta, a natureza, ela vai caminhar de acordo com a programação, e aquele que não conseguir se adequar a isso aí, vai ser retirado, vai para um planeta onde ele vai ficar bem vinculado com aquela vibração que o planeta tem. Não é um castigo, é um ambiente mais adequado para ele, só isso, né? Uhum. Bem, gente, o Wallace deve estar cansado, né, todo mundo, mas eu achei muito bacana. Tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, para o Marco, que olha o que espera ele da próxima vez. O Marco Paulo, ele vai ter que fazer hora extra. Ele vai ter que fazer hora extra da próxima vez, né, Marco? Muito obrigada, viu, por você estar aqui. E o Jesus, ele menciona numa passagem do Evangelho que fala o seguinte, que aos discípulos dele era permitido falar todas as coisas. Então, daquelas perguntas que o Rogério estava falando, então, os discípulos de Jesus, eles tinham condições de perceberem e de ter entendimento e de Jesus falar coisas para eles que não conseguiam passar para nós, né? Então, além de tudo que você falou da cultura, né, daquele momento lá que a gente às vezes não se aprofunda, é tanta coisa para a gente estudar nessa encarnação aqui depois que a gente se torna espírita, e a gente não entende isso, mas tem tantas dicas boas no Evangelho que a gente é mau estudante, né? A gente fala que não tem tempo, e é difícil mesmo estudar tantas coisas, mas Jesus deixou várias dicas para a gente lá, e a gente conversando aqui sobre espiritismo, a gente vai lembrando, né, Rogério? Né, Paulo? Pegando, assim, tudo que está lá no Evangelho e falou, é mesmo, é uma maravilha essa doutrina, e eu só tenho a agradecer, e eu já vou anotar aqui para você trazer essa palestra para a gente, viu, Wallace? Estamos aí à disposição, só marcar que eu tenho um extenso estudo de palestras sobre essa questão das parábolas de Jesus, aí está à vontade, tem algumas que já está lá na minha página, né, desses tempos que a gente já está gravando, então põe lá, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente liberar, né? A turma, já são quase 10 horas. Isso, então, 9h40 ainda, está longe da meia-noite. Está longe mesmo. Eu sabia assim, depois da palestra, ficou mais fácil de entender alguma coisa. Não é? Aí, nós agora, assim, a gente já escutou o Wallace e a gente volta para você agora no próximo mês, aí você vai ficar até 10 horas. Espiral, né? A gente vai só acrescentando conhecimento. Sim, muito bom, né? Essa turminha aqui, Wallace, é resistente, porque vai gostar de estudar Apocalipse. Eu falei até com a Jacira, eu vi lá que você está fazendo um por mês aí, né? Falei que você ainda está comendo pelas beiradas, ainda não entrou no... Né? Mas, Jacira, é isso mesmo, é muito conhecimento. No final, quando você aprender tudo, você vai ver que o simples de tudo, amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Essa é a lei e o profeta. O resto é sinais para te mostrar o seguinte, ó, fique calma, está tudo dentro do controle, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Nós somos espíritos imortais, temos todo o tempo do mundo, né? Mas de vez em quando o Criador puxa a orelha, dá um empurrão para os preguiçosos, né? É isso aí. O resto é tentar demonstrar que o pensamento judaico daquela época, o cristão primitivo, está todo contido dentro da doutrina espírita, com um linguajar novo, mais atualizado, mas está tudo ali. Então, aquilo que eu costumo falar para vocês, isso tudo serve para o quê? Para fortalecer a nossa fé espírita cristã.
aqueles que ainda, porque eu já passei por isso, apesar de ter nascido num berço espírita, tá? Eu nunca fui, assim, levado pelo que os outros falavam, não. Eu era aquele cara chato que corria atrás. Eu não, é isso? Mas por que é isso? Aí eu ia atrás. E aí a gente vai estudando, porque no frigir dos ovos o que eu queria era fortalecer a fé que eu já acreditava dentro de mim mesmo. Né? Eu até já falei em outros estudos, o que me levou a estudar essas questões de proféticas todas? Foi aquela mensagem do Emmanuel da tal data de 2057. Porque a gente sempre ouviu falar no meio espírita, nenhum espírito ponderado pode dar datas. Eu falei assim, mas o Emmanuel deu. Então o Emmanuel é, né, o que falam dele ou não é? Ele é um pseudo-sábio? E a gente começa a correr atrás e ver que não. Né? E a gente começa a comprovar as coisas. Então, isso é que me levou. Então, aquela senso crítico, né, que a gente tem que ter, né, como é que fala? Aquela ideia kardeciana, né, da gente ter a fé raciocinada. Isso aí a gente não pode deixar morrer dentro da gente de jeito nenhum, gente. Ser crítico, né, não significa aquela ideia ruim. O fulano critica tudo, não. O crítico geralmente é aquele que traz mais ideias novas, porque dentro da crítica, do estudo que ele faz, é ele que traz o quê? Vinho novo nos odres velhos, entendeu, gente? Jesus foi um crítico naquela época, não foi? Foi, e ele vai pergunta mais por quê, né? Ele quer saber o porquê de tudo. Sim. Então eu agradeço vocês pela oportunidade de eu ter falado. Se deixar, eu vou falando, tá, gente? Quer falar, Marco? Não é. Essa questão das datas, né? Vamos vendo a próprio estudo sobre todas as passagens bíblicas a respeito. Seu som tá ruim, Marco. Tá cortando seu som, Marco. Então, gente, vocês desculpem se foi corrido, porque realmente, palestra, eu fico me colocando no lugar de vocês. Porque para mim tá tudo claro, né? Agora a gente tenta passar para vocês, aí que negócio, dentro de um horário reservado, a gente tenta passar da melhor forma possível. Mas realmente, quem quiser se aprofundar mais, não tem outro jeito não, gente. É arrumar tempo, sentar e exercitar aquilo que fica entre as orelhas, né? Que é o cérebro, né? E ler. Lê lá umas 200, 400 vezes, né? Aí começa a clarear a coisa. Então tá bom. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Aí, o Marco voltou? Ele vai fazer pergunta? Acho que não. Então tá bom, gente. Boa noite e até a próxima. Então, gente, fica com Deus. Obrigado aí. Fica com Deus. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Obrigada pelo convite. Paulo, Tchau. Martinha, Marco, Rogério, Alex. Muito obrigada, viu, gente? Fábio. Isso aí. Gostou, Jacira? Gostei muito. Você ficou de castigo, desculpa aí, mas é que a gente tem que isso. Pergunta. E depois eu vou te mandar o vídeo e marcar com você para você voltar e falar sobre uma parábola específica para nós.